Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, né? Vamos fazer um encontro, uma aula de hoje, né? Nós estamos falando sobre o terceiro artigo do Credo, né? Então vamos desde já fechar nossos olhos, palmar o nosso coração, para prepararmos o nosso coração, nossa alma para escutar as verdades de Deus. Pedir à Virgem Maria interceda por nós, para que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, nosso coração, nosso entendimento, e que a verdade de Deus possa nos libertar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, nós estamos falando sobre o terceiro artigo do Credo, né? Nós estamos estudando a parte da teologia que fala sobre a cristologia, né? A vida de Cristo. E hoje, semana passada, nós vimos sobre a Mariologia, né? Vimos um pouco sobre o que a igreja diz sobre Nossa Senhora, sobre os seus dogmas, né? E ainda no terceiro artigo do Credo, né? Vai ver que o terceiro artigo do Credo é longo, né? Assim como o primeiro. Vamos falar hoje sobre os mistérios da vida de Jesus, né? Hoje nós vamos falar sobre o mistério da infância e da vida oculta de Jesus, né? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua vida oculta, né? O que é essa vida oculta? Essa vida que não foi relatada nos evangelhos, né? Então a igreja vai nos dizer como foi essa vida oculta e a vida e a infância de Jesus, né? Então vamos pegar o nosso catecismo, né? Nosso catecismo, no parágrafo 514. No parágrafo 514 está dizendo, né? Toda a vida de Cristo é mistério, né? A vida de Jesus, toda a vida de Jesus, no seu nascimento, a sua morte, é um mistério. Né? E o mistério é algo que não se pode compreender plenamente, né? Muitas vezes não se pode compreender plenamente, e muitas vezes não se compreende, né? Está dizendo aí no 514. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos, ou seja, não está escrito nos evangelhos. Por exemplo, depois que Jesus foi apresentado, o reencontro de Jesus no templo, né? Aos 12 anos, dos 12 anos até o início da vida pública de Jesus, não se tem um relato, né? Do nascimento ali, depois do nascimento de Jesus até os 12 anos, por exemplo, também não tem um relato. Então é um mistério. Como é que Jesus viveu essa vida? A gente vai ver hoje aqui. Quase nada é dito sobre a vida em Nazaré, né? O tempo que Jesus conviveu com seu pai e com sua mãe em Nazaré, né? Aí a gente vai ver hoje aqui como foi essa vida, como deve ter sido essa vida, né? E mesmo uma grande parte de sua vida pública não é relatada. Né? Uma grande parte da sua vida pública, ou seja, que a sua vida pública, depois que Jesus começou a anunciar o reino, né? Muitas coisas, nós sabemos no Evangelho aquilo que é necessário para a nossa salvação, mas Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas, né? Que não foram ditas, né? E São João, lá no final do seu Evangelho, diz isso, né? Muitas coisas que Jesus disse e falou não estão escritas, porque se fosse para escrever tudo que Jesus disse e falou, os livros do mundo não caberiam, né? São João diz isso. São João diz isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 30. O que foi escrito nos Evangelhos foi para creres que Jesus é o Cristo, né? O Messias, né? O esperado do povo judeu, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome, né? Aí João 20, 30 e 31. Né? 518. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação, né? Esse recapitulação aí é o que? Jesus cabeça de tudo, né? Jesus traz tudo de novo, ele sendo o exemplo da humanidade, né? Então Jesus quis entrar, né, na nossa história através da mesma forma que nós entramos na história, através do nascimento natural de uma mulher, né? Assim como Jesus disse, né? Se eu fosse como criança, não entraria no reino dos céus, né? Então Jesus veio como uma criança, veio em cada fase da vida humana, né, restabelecer a vida humana, né? E começou como todos nós começamos, através de uma mãe que engravida, que tem a sua gestação, que nasce, né?
Tudo que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer o homem caído em sua vocação primeira. Né? Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens. Ele trouxe para si, né? Recapitulou, trouxe para si. Colocou com ele sendo a cabeça, ou seja, eu sou o protótipo do ser humano, né? Eu sou o exemplo para o ser humano viver. Em resumo, nos proporcionou a salvação, de sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós perdemos em Adão, nós recuperamos a graça em Jesus Cristo. Né? Então o Santo da Igreja diz que aquilo que nós perdemos com o pecado original não se compara com o que nós ganhamos com Jesus Cristo. Né? Com a sua morte, a sua paixão, morte e ressurreição. É, aliás, por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo com isto todos os homens e a comunhão com Deus. Né? Então Jesus restituiu cada etapa da nossa vida, da nossa concepção, da nossa gestação, do nosso nascimento, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, enfim. Jesus foi restabelecendo cada fase das idades, né, do ser humano, foi restituindo o ser humano na gestação, no nascimento, na infância, na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência e na vida adulta. Jesus foi restabelecendo, restituindo de novo a graça para com Deus. 520, parágrafo. Em toda a sua vida, Jesus mostrou-se como nosso modelo. Né? Jesus é o nosso modelo. Né? Muitas vezes nós queremos nos tornar modelo dos santos. Por quê? Porque os santos tomaram o modelo de Jesus. Né? Se todos os santos seguiram o modelo de Jesus, não vejo problema de nós seguirmos também o modelo dos santos. Mas o modelo principal que nós temos é Jesus Cristo. Como nós devemos viver, como nós devemos nos portar, como nós devemos rezar. Né? Jesus é o nosso modelo. Né? Ele é o homem perfeito, que nos convida a tornar-nos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Né? Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? Ele é o homem perfeito, que nos convida a tornar-nos seus discípulos e segui-lo. Segui-lo em que? Por seu rebaixamento, né? O próprio Deus, se rebaixou à nossa condição humana. Né? Jesus foi humilde, né? Jesus não foi soberbo. Né? Então, é uma lição para nós. Às vezes que nós queremos ser servidos, às vezes nós queremos ser aplaudidos. Jesus não, Jesus se rebaixou. Né? Tem a passagem no Evangelho que Jesus diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se o próprio Deus, que merece todo o nosso o serviço, né? Não quer ser servido, não quer ser servido, quer servir, agora imagine nós que somos criaturas. Né? Devemos assumir isso, esse rebaixamento. Né? Deu-nos exemplo a imitar. Né? Toda a vida de Jesus tem que ser uma imitação para nós. Né? Tem até um livrinho chamado Imitação de Cristo, eu recomendo muito esse livrinho. Um livrinho muito bom, né? Imitação de Cristo. É considerado por muitos santos como o quinto evangelho. Né? Você vê a potência que esse livro é. Considerado o quinto evangelho. Escrito por Thomas Kipps, né? Imitação de Cristo. Por sua oração, atrai a oração. Né? Jesus que reza, né? Jesus que às vezes saía de madrugada para o alto da montanha, rezar para ter sossego, né? Para ter intimidade com o Pai. Jesus nos convida a isso também, a ter intimidade com o Pai na oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento. Né? Vou deixar uma coisa bem clara aqui, né, sobre isso. Jesus era pobre. Tá, gente? Jesus era pobre, vivia numa comunidade pobre. Jesus teve que acordar cedo junto com o seu pai para trabalhar, porque senão não comia. Né? Isso que São Paulo fala, né? Quem não trabalha não come. Então Jesus era pobre, Jesus vivia uma vida pobre. Tá? Eu já ouvi as pessoas dizendo que Jesus tinha casa na praia. Casa na praia naquela época. Um casebre feito de pau a pique na beira da praia. Você vai querer morar numa casa dessa? Né? Então era a casa de Jesus. Jesus nunca teve casa. A casa que o Evangelho fala muitas vezes é a casa de Pedro, onde Jesus se abrigava. Né? Então Jesus era pobre, vivia uma vida toda na pobreza.
Mas a pobreza, meus irmãos, não é somente a pobreza financeira, mas a pobreza de espírito, né? Lá no Sermão da Montanha, Jesus fala isso, né? Bem-aventurados os pobres de coração, porque verão a Deus, os puros de coração, né? Porque verão a Deus. Então Jesus assume essa pobreza espiritual e material. Não estou dizendo aqui que nós devemos viver uma vida miserável, não estou falando isso aqui não. Estou falando como o catecismo está dizendo, aceitar livremente o despojamento. Você ter, mas você ser dono daquilo que você tem. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro não pode ser o nosso mestre. Nós que devemos ser o mestre do nosso dinheiro. Não viver por as riquezas. Né? Isso que Jesus está ensinando. E as perseguições. Isso aqui é uma dificuldade na vida. Né? Jesus, uma vez apareceu com uma beata, uma freira, e essa freira já sofreu muitos anos. Né? E Jesus convidou ela a unir o seu sofrimento ao sofrimento dele na cruz. E ela disse para Jesus: Senhor, o Senhor só sofreu 3 horas na cruz, eu já sofro a vida inteira. Jesus chamou a atenção dela. Falou: minha filha, eu sofri desde o dia que eu fui concebido, desde o dia que eu nasci. Toda a minha vida foi vida de perseguição e sofrimento. Aí a freira achou a cabeça. Então a vida de Jesus é uma vida de perseguição. Como o velho Simeão lá, quando José e Maria levou Jesus para ser apresentado depois dos 8 dias de nascimento, né? Para fazer a circuncisão, para São José pôr o nome dele de Jesus, o profeta Simeão disse: essa criança vai ser sinal de contradição no mundo. Né? Disse isso, que Jesus ia ser sinal de contradição. Hoje Jesus é sinal de contradição. Por quê? Porque a igreja fala em nome de Cristo, então a igreja é sinal de contradição. Quantas pessoas não aceitam o que a igreja diz? Quantas pessoas são contra o que a igreja diz porque é fiel a Cristo? Quantos irmãos nossos são mortos, martirizados em todos os redores do mundo? E os noticiários não dizem isso. Então essa criança é sinal de contradição. Nós cristãos somos sinal de contradição para o mundo. Somos perseguidos. Muitas vezes nós reclamamos, e eu sou uma dessas pessoas, reclamo comigo, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas perseguições, né? Mas as maiores perseguições, as maiores penitências que nós possamos passar na vida são aquelas que a vida nos impõe, não aquela que nós procuramos, né? Muitos de nós procuramos fazer uma certa penitência, uma oração a mais, deixar de um pequeno sacrifício, um pequeno sofrimento por causa de Cristo, mas os maiores sofrimentos são aqueles que a vida nos impõe. Uma doença que vem sem a gente procurar, a perda de um pai, a perda de um filho, de uma filha, né? Um casamento que está indo mal. Então, são perseguições que os cristãos passam. E Jesus nos convida a assumir, a agarrar essas perseguições para que possa ser glorificado o nome dele. Né? O caso aqui da pobreza, né, como São Francisco, né? Quantos santos da igreja que abandonaram a sua vida de riqueza para viver nos mosteiros? Quantos reis e rainhas, príncipes e princesas fizeram isso? Né? Para ter uma vida inteira a Deus, né? Cito o exemplo aqui de Santo Antão, né? Santo Antão, passando diante de uma igreja na sua época, lá no início do cristianismo, ele viu a passagem do Evangelho e falou assim: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Santo Antão largou tudo, né? Vendeu suas coisas, deu dinheiro aos pobres e foi ser monge do deserto. E hoje é considerado o primeiro monge do deserto, um santo e gracioso da Igreja Católica, né? Um santo poderoso. Então, os mistérios da infância de Jesus agora, vamos ver. O mistério do Natal, 525. Né? O mistério de Natal está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo do 1 ao 20. Se é a passagem bíblica que fala sobre o Natal, a gente vai ver agora só sobre o parágrafo do catecismo. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, né? O que é um estábulo? Né? O lugar onde os animais comiam, né? Jesus nasceu num coxo de animais. Né? Jesus nasceu num berço de ouro. Não, Jesus nasceu num coxo de animais. O próprio Deus, olha a aniquilação do próprio Deus, né? Nasceu num coxo, nasceu onde os animais comem, onde os animais se defecam, né? Onde no lugar da sujeira. Claro, São José ali preparou tudo com amor e carinho, da melhor maneira possível para que possa ser confortado Jesus, né? Mas olha só, gente, quantas pessoas... Eu não nasci num coxo, né? Você não nasceu num coxo.
Mas quantas pessoas hoje reclamam da sua condição de vida? Quantos que nunca nasceram, ou nunca nasceram num coxo, numa situação como Jesus nasceu? Né? Em uma família pobre, outra vez o catecismo falando, em uma família pobre. Então, gente, esquece essa história que se você for de Deus, você vai ser muito rico, cheio de dinheiro. Esquece isso. Deus está preocupado com a nossa salvação. Que você tenha dinheiro, tudo bem. Que você tenha bens, a igreja não está falando que você não tem bens. Você trabalha para conquistar as coisas. Mas viva com despojamento, não viva para essas coisas. Né? E se Deus te dá a graça de você ter certos bens, compartilhe. Né? Se Deus te dá a graça de ter um bom salário, ajude quem não tem. Né? Por exemplo, na nossa paróquia aqui nós temos o quilo do alimento todo primeiro domingo do mês. Você entrega o seu quilo de alimento para ajudar. A Santa Terezinha aqui na nossa paróquia acho que ajuda mais de 100 famílias. Então, você ajuda, você paga o seu dízimo, né? Você ajuda as instituições de caridade que temos, nas comunidades que precisam. Então, se Deus nos dá a graça de ter, às vezes, um bom salário, uma condição de vida melhor, é para que nós servimos aos que não têm. Né? Isso é despojamento também. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. Né? Os pastores, na época de Jesus, eram pessoas que não tinham crédito, né? Como os pescadores, porque eram pessoas que eram ditas como aqueles que contam histórias. E Jesus aparece para essas pessoas. Né? Jesus se manifesta, Deus chama essas pessoas para que eles possam ser testemunhos oculares do nascimento do próprio Deus, né? Feito homem. É nesta pobreza que se manifesta a glória de Deus. Olha que coisa linda. Na pobreza se manifesta a glória de Deus. Profunda essa frase, né? Na pobreza, né? Não só a pobreza física, né? Material, mas na pobreza de espírito. Quantos santos, meus irmãos, que viveram essa pobreza, né? E foram felizes. Foram felizes porque tiveram a maior das riquezas, que é o próprio Cristo. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é o próprio Cristo. E muitas vezes é difícil a caminhada, né? Muitas vezes é difícil ver essa pobreza, esse despojamento. A gente olhando para a nossa condição de vida, ver para a nossa dificuldade de caminhar com Jesus, os poucos sofrimentos que temos na vida, e nós reclamamos, e nós vemos a vida de Jesus, a vida de José, de Maria, que viveram a vida inteira de sofrimentos. Eles que não mereciam o sofrimento e agarraram o sofrimento. Agora imagine nós, pecadores miseráveis, reclamamos do sofrimento. Se o próprio Deus quis sofrer, e se o próprio Deus quis sofrer, porque é algo de bom que podemos tirar do sofrimento. Né? Se o próprio Deus quis abraçar a cruz, né? Porque nós não podemos também. Quem somos nós para não abraçarmos a cruz? Não estou falando aqui coisa fácil não, gente. Abraçar a cruz não é coisa fácil. Mas é possível. É duro de dizer isso, mas é possível. Quantos santos mostrou isso? Jesus, quando nós chegarmos diante de Deus e falar isso para Deus, que era impossível abraçar a cruz, Jesus já vai dar um exemplo. Olha o meu exemplo. Olha o exemplo dos meus santos e das minhas santas. E aí, o que nós vamos falar? Eu pego às vezes a história de alguns santos e vejo como os santos sofreram na pobreza, na humilhação. Eu estou lendo o livro A Vida dos Mártires. Existe um mártir chamado São Vicente, viveu no início do cristianismo. Como aquele homem sofreu. Aquele homem foi preso a cordas numa mesa de madeira, e os carrascos, só por ele ser cristão, e os carrascos foram cortando a pele do corpo dele, foi cortando, até muitas vezes aparecer os ossos, até muitas vezes aparecer as entranhas. Eu fiquei vendo aquilo e falei, meu Deus, eu não te amo. E ele com um olhar, né, os escritos dizem, ele com um olhar sereno, ele com um olhar de amor, e os carrascos ali bravos porque ele não pedia arrego, né, sofrendo por causa de Deus. E os santos nos ensinam isso, né? Eu fico pensando como esses homens, essas mulheres sofreram por amor a Deus, esses homens e mulheres católicos. E como que eu vou deixar de ser católico? Como que eu não vou abraçar a fé católica? Como? Não tem como. Não tem como. (526)
torna-se criança em relação a Deus. É a condição para entrar no reino, né? Jesus disse, né? Quem quer entrar no reino, torna-se criança, né? Seja um menino, seja sem maldade, né? Puros de coração. Para isso é preciso humilhar-se, né? São Francisco de Assis falava assim, é através da humilhação que nós nos tornamos humildes. E todo aquele que é humilde, que procura humildade, Deus engrandece. Ao exemplo da Virgem Maria, né? Lá no Magnífico ela disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de vossa serva, né? A tradução original não fala humildade, né? Mas Nossa Senhora fala pequenez de sua serva, né? Nossa Senhora que era humilde, que é humilde, né? E Deus a agraciou. São Miguel Arcanjo, né? Que é um dos soldadinhos rasos da milícia celeste, por humildade enfrentou Lúcifer, né? Quem como Deus, pela sua humildade, hoje ele é considerado o príncipe da milícia celeste, ou seja, um soldadinho raso manda em toda a milícia celeste por causa de quê? Por causa da sua humildade. Olha o que a humildade faz. Torna-se pequeno, né? Mas ainda é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para tornar-nos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio, né? O intercâmbio entre a humanidade e a divindade, né? Ali a gente vê a união entre o humano e o divino, o intercâmbio dessas duas realidades, né? E através do Natal Jesus nos forma em nós, Jesus assume a condição humana, né? Vimos nas aulas de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que Jesus se torna homem 100% também através da encarnação. Agora, mistério da infância de Jesus, aí nós estamos vendo, né? A circuncisão de Jesus, né? 527. A circuncisão de Jesus. No 8º dia, depois de seu nascimento, é sinal de sua inserção na descendência de Abraão, ou seja, a sua entrada à descendência de Abraão. Né? Assim como fosse um batismo, né? Através do batismo nós nos tornamos membros da igreja, nós nos tornamos filhos de Deus pela graça. E no povo judeu a circuncisão trazia, né, aquela pessoa que nasceu para dentro da descendência de Abraão, né, da fé. Né? No povo da aliança, de sua submissão à lei e de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante toda a vida. Né? Então, 8 dias depois que Jesus nasceu, Jesus foi levado ao templo para que ser circuncidado, também para ter dado nome, para que José, né, que para a cultura judaica, era o pai que dava o nome ao filho. Né? Então, olha a honra de São José. Dar o nome ao menino, né? Circuncidar o menino, né? Trazer o menino para a lei, trazer o menino para a religião de Israel, para que ele possa, como ele está dizendo aqui, fazer parte do povo da aliança, né? Ser submisso à lei e ter a capacidade do culto de Israel. Né? O menino consagrado a Deus, né? Todo primogênito judaico, né? Era consagrado a Deus. E ele, com 12 anos de idade, ele já podia falar no templo, já podia ler os rolos, né? A leitura dos livros sagrados dos rolos. Por isso nós vamos ver daqui a pouco Jesus que é encontrado no templo discutindo com os judeus, com os outros sacerdotes, os sumos sacerdotes, aos 12 anos de idade, porque era permitido ao menino de 12 anos de idade falar, né? Nas sinagogas. A Epifania de Jesus, né? 528. A Epifania de Jesus. O que é Epifania? A Epifania foi a manifestação pública de Jesus. Quando Jesus nasceu, né? Jesus teve ali Nossa Senhora, São José, os animais, mas teve os pastores e teve depois os 3 reis magos que vieram adorá-lo. Ou seja, então ali é a manifestação pública de Jesus, né? Nossa Senhora que foi a primeira a expor o Santíssimo, né? Hoje nós temos os sacerdotes que expõem o Santíssimo no altar. Nossa Senhora foi a primeira a expor Jesus para adoração. A Epifania é a manifestação pública de Jesus, né, como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo, com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Canaã. Ela celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Então a Epifania de Jesus se manifesta na Epifania, no batismo, né? No batismo de Jesus, lá em Lucas 2, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, e no batismo de Jesus, em Lucas 3, do 21 ao 22, né? Nas bodas de Canaã, onde Jesus foi convidado para uma festa de casamento, ele, sua mãe e seus discípulos. E Jesus se manifesta a sua glória, a palavra está dizendo, né? Transformou 600 talhas de água em 600 talhas de vinho.
em 600 litros, 600 litros de água e 600 litros de vinho. 529. A apresentação de Jesus no templo, né? Isso está lá em Lucas 2, do 22 ao 26. Parágrafo 529 está dizendo: mostra-nos como primogênito pertencente ao Senhor. Com Simeão e Ana, é toda a esperança de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel, mas também sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria anuncia esta outra obração, perfeita e única, da cruz que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Né? Jesus sofreu sua paixão. Jesus foi apresentado no templo. Né? Nossa Senhora ali na sua apresentação também, porque como tinha dado Jesus pela sua purificação, né? Pelo sangue que ela derramou, então ela foi dar sua purificação e foi apresentar o menino no templo para a circuncisão. E Simeão era um profeta que já vivia ali e pedia sempre a Deus a manifestação de Deus, do Messias esperado. Ele, quando pega Jesus nos braços, ele agradece a Deus pela graça de poder ver a salvação. Olha só, gente, profetizando, né? Pelo Espírito Santo. E disse para Maria, né? Esse menino vai ser sinal de contradição em Israel. E não só em Israel, mas no mundo inteiro, né? E diz para Maria ainda: uma espada vai transpassar o seu coração. Uma espada vai transpassar a sua alma. Estava dizendo que ia acontecer com Nossa Senhora aos pés da cruz. Né? Assim como Nosso Senhor ofereceu o seu corpo pregado à cruz, Nossa Senhora oferecia a sua alma para a salvação também da humanidade. Né? Jesus salvou a humanidade, só Jesus salvou. Né? Mas Nossa Senhora fez um ato de amor, né? Deu algo a mais. O que é algo a mais? Aquilo que não é mais necessário. Jesus deu o necessário para nos salvar, foi necessário. Mas Nossa Senhora também se ofereceu sua alma. Ali ela se tornou nossa mãe. Né? A fuga para o Egito, né? 530. Parágrafo 530. Essa fuga para o Egito está lá em Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao 15. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes, né? Quando os magos foram procurar o Filho de Deus, né, o rei de Israel, né, foi procurar o rei Herodes, disse para ele: onde está o rei dos judeus? O Herodes, com inveja, né, falou: eu não sei não, procura onde ele está e depois vocês vêm me avisar para que eu possa ir adorá-lo. Mas Herodes não queria adorar Jesus, queria matar. Né? E os magos foram orientados por um anjo, né, que não voltassem a Herodes, mas que fosse por outro caminho. E Herodes, percebendo que foi enganado pelos magos, o que ele fez? Mandou matar todos os bebês com menos de 2 anos, menos de 1 ano em Israel. Então, todas as crianças que morreram por causa do Cristo. Isso mostra, meus irmãos, também hoje, lá no início da vida pública de Jesus, da vida de Jesus feito homem aqui, né, de Deus feito homem, quantos inocentes morreram, crianças. E vemos hoje na nossa sociedade quantos bebês abortados, né? Quantas crianças que morrem no ventre de suas mães também. Nós que estamos no fim dos tempos. Lá no início dos tempos, crianças morreram. E hoje, no fim dos tempos, também crianças morrem. Né? Então, a palavra que é dita aqui, né? O massacre dos inocentes. Imagina, gente, uma pessoa matar um bebezinho. Imagina o terror dos pais, né? Aquilo que os pais sofreram perdendo seus filhos. Manifesta a posição das trevas à luz. Né? Então, quando a gente mata os inocentes, é a manifestação das trevas contra a luz. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o êxodo e apresenta Jesus como libertador definitivo. Né? A fuga para o Egito. De São José foi anunciado um anjo para que ele fugisse para o Egito e levasse o menino e sua mãe, porque Herodes queria matar o menino. E o percurso que eles fizeram ali, gente, foi um percurso muito doloroso. Né? Alguns santos dizem isso, que Nossa Senhora, São José e Jesus percorreram mais ou menos 100 horas. E 100 horas eles levaram pelo menos 30 dias. Né? Nossa Senhora montada num jumentinho, São José em pé,
passando pelo deserto do Sinai, né? Atravessaram quase, no mínimo, 30 dias no deserto. Deserto de dia muito quente, de noite é muito frio. Até neve caiu, porque era a época que Jesus nasceu, era inverno na Terra Santa, e lá faz muito frio, né? Se a gente sair hoje de ônibus de Israel, 4 horas da manhã, para chegar no Cairo, no Egito, onde Jesus, Nossa Senhora e São José tiveram, nós vamos sair 4 horas da manhã e ainda vamos chegar 8 horas da noite de ônibus. Agora imagine São José e Nossa Senhora que foram a pé. Para quê? Porque tinha uma missão, para salvar um menino. Olha a grandeza desse homem, olha a grandeza dessa mulher, né? Foram salvar um menino, uma criança recém-nascida, né? Nossa Senhora, uma menina entre 12, 15, 16 até 17 anos, uma jovem, que talvez nunca passou por uma situação dessa. Isso mostra para nós, para a gente refletir sobre isso, né? Quantas dificuldades na vida, e nós não estamos, talvez nesse momento, preparados, talvez a perda de alguém nessa pandemia, pela essa doença. Mas Nossa Senhora e São José talvez não preparados para essa missão, mas foram, porque tinham uma missão, confiar em Deus e salvar a vida do menino. Isso mostra para nós também que nós devemos confiar em Deus, né? E agarrar a missão que Ele nos tem dado. Talvez a missão que você tem é uma missão complicada, é uma missão difícil, né? Mas confiando em Deus, né? Assim como São José e Nossa Senhora tiveram a confiança em Deus, porque tiveram uma missão, né? É importante disso, né? A gente tem uma missão. Qual é a sua missão na sua vida? Você vive para quê? Né? Nós devemos ter uma missão na vida. Né? Padre Léo falava isso, né? Você tem gastado a sua vida com o quê? Você desgasta a sua vida com o quê? Para quem? Fica essa reflexão, né? Para nós. Agora, para terminar, né? A vida pública de Jesus, né? O batismo de Jesus. Não, peraí. O mistério da vida pública de Jesus, isso. Com certeza, isso mesmo. 531. Mistério da vida oculta de Jesus, perdão. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, né? Uma vida simples. A maioria de nós vive uma vida simples, né? Uma vida cotidiana, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa, né? Religiosamente judaica, né? Submetida à lei de Deus, vida na comunidade, né? De todo este período é-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais, que crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens, né? Então Jesus, na sua vida oculta, viveu como nós, meus irmãos. A maioria de nós, uma vida simples, uma vida de trabalho, uma vida de comunidade, né? E no 532 está dizendo aí que a submissão de Jesus a sua mãe e a seu pai legal, né, que é São José, cumpre com perfeição o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Jesus Cristo, nosso Senhor, deu mais glória a Deus, sendo submisso. Atenção, você que é jovem, né, que tem brigas com seu pai, com sua mãe. Jesus deu mais glória a Deus, sendo submisso a José e a Maria, do que ter salvado toda a humanidade. Olha que coisa espetacular. Jesus deu mais glória a Deus, sendo submisso, seja obediente a Jesus, a José e Maria, do que ter salvado toda a humanidade. Então olha a importância da submissão, né? Jesus, quando se perde no templo, Nossa Senhora vai buscá-lo, e São José, e Nossa Senhora fala: meu filho, por que fizeste isso conosco, meu filho? Desde que teu pai e eu te procuravam e não te encontravam. E Jesus disse: acaso não sabeis que devo ocupar das coisas do meu pai? E a palavra fala que eles foram embora e Jesus era submisso, né? Lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 49, do 41 ao 42, né? O reencontro de Jesus no templo, né? Meu filho, nós estávamos te procurando, meu filho. Eis que, né, em primeiro lugar, né, salva a família estragada pelo pecado. Por que Jesus quis nascer numa família? Para poder mostrar para mim que tem uma família, como eu devo tratar a minha família. Né? Então Jesus, como nós vimos lá atrás, ele veio curando todas as realidades da vida humana. Uma vida de trabalho, uma vida sem grandeza, uma vida de comunidade. Você precisa ter uma vida de comunidade, você precisa servir na sua comunidade, né?
534, né? O reencontro de Jesus no templo, como eu acabei de falar, né? É o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério de sua consagração total e uma missão decorrente de sua filiação divina. Não sabeis que devo ocupar com as coisas de meu Pai? Jesus disse para Nossa Senhora. Nossa Senhora disse a Santa Brígida da Suécia que a dor mais profunda que ela teve, das 7 dores de Nossa Senhora, a terceira dor, a dor que mais machucou ela foi ter perdido Jesus. Nossa Senhora e São José que perderam o menino Jesus, não sabiam onde ele estava, procuraram durante 3 dias. Nossa Senhora revela isso a Santa Brígida, né? Que essa dor de ter perdido Jesus, depois de ter perdido Jesus, ter reencontrado Jesus, essa dor só saiu do coração de Nossa Senhora no dia que ela foi assunta ao céu. Então Nossa Senhora viveu a vida toda, desde os 12 anos de Jesus, antes também, mas a maior dor de Nossa Senhora, dos 12 anos de Jesus até a sua assunção, ou seja, até quando os anjos vieram e levaram ela ao céu. Foi a maior dor que Nossa Senhora sentiu. Qual é a dor? A dor de ter perdido Jesus. Santo Agostinho fala isso, né? Que a maior dor que nós podemos ter na vida é quando a gente perde Jesus. Nossa Senhora passou por essa dor. São José passou por essa dor. Então, meus irmãos, hoje nós vimos sobre a vida pública de Jesus, né? A infância e a vida oculta de Jesus, né? Vimos como a vida de Jesus como foi falado aqui, né? É uma vida que veio redimir cada parte da idade da nossa vida, vagarosamente, veio trazer a perfeição, veio trazer a graça em cada parte da nossa vida. A concepção, a infância, a adolescência, a vida adulta, né? Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente vai falar sobre a vida pública de Jesus, né? Hoje nós vimos sobre a infância e a vida oculta de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu final de semana. Amanhã tem Santa Missa para as pessoas que pegaram senha, tá? E que eu possa rezar por mim, rezar pela minha família, rezar pelo fim dessa pandemia, tá bom? Que Nossa Senhora possa sempre interceder por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.